Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, quem está chegando por aqui. Deixa eu ajustar as minhas telas aqui também. Deixa eu ver. Aqui também, beleza. Estou iniciando aqui para deixar já registrado no YouTube. Vou aqui para o Instagram com vocês. Vamos lá, já acontecendo também lá no YouTube. Quem quiser acompanhar por lá, fica à vontade. Deixa eu voltar a minha tela que eu não sei onde está. Lararararara. Muito bom dia para vocês nesse sábado. Muito bacana poder estar aqui nesse momento e poder compartilhar essas ideias com vocês. Deixa eu jogar aqui na minha tela. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui as condições. Muito bom dia, pessoal que está chegando aqui. Dani que está aqui com a gente, Thaísa também, Paty Zarin está aqui com a gente também. Deixa eu ver aqui, só colocar no meu acesso para eu poder ver os comentários de vocês, senão eu não consigo. Deixa eu ver. Legal, aqui apareceu. Muito bom. Por que é tão difícil a gente ser a gente mesmo, né? Esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui o espaço para eu conseguir ver os comentários de vocês. Legal, aqui já dá. Tá? Então, de um lado aqui vou ver o pessoal do YouTube. Se alguém comenta alguma coisa, aqui vocês vão seguindo também. Legal, muito bom. Paty Sintra está aqui também. Paty, bom dia. Paty, peguei sua ideia. Estou jogando lá no YouTube também. Se tiver alguém acompanhando. Muito bom, muito bom, muito bom. Sábado hoje, dia 31 de janeiro. Por que é tão difícil a gente ser a gente mesmo, né? Por que a gente entra muitas vezes nessas condições assim, da vida dos outros, daquilo que muitas vezes os outros preferem, enfim, tá? A gente tem uma vivência e essa vivência é o nosso jeito de ser, mas por que às vezes é tão difícil a gente ser a gente, do nosso jeito, com as nossas características? Claro que aqui a gente vai abordar aqui um conceito psicanalítico, essa ideia, para a gente poder entender, diante desse tema tão profundo, tão amplo, uma pequena parte disso, né? E por mais que hoje a gente até possa dizer coisas do tipo, eu sou eu, ponto final, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Ou então ficar imaginando ali como que eu seria se eu fosse. A gente tem esses pensamentos, né? Depois de um processo de análise, pessoal, por exemplo, em que a gente consegue suportar dizer um não ou algo do tipo, as coisas vão mudando. As coisas vão tomando um novo rumo. Mas por que será que às vezes a gente não tem coragem de fazer isso? Em algum momento da vida, né, todo mundo quase todo mundo já se fez, mesmo que em silêncio, a seguinte pergunta. Me falem se vocês já fizeram essa pergunta ou uma coisa parecida. Se eu for quem eu realmente sou, será que vão gostar de mim? Se eu for quem eu realmente sou, será que as pessoas vão continuar conversando comigo ou coisa desse tipo? A Jaci, por exemplo, tenho dificuldade em dizer não. Tenho bastante isso ainda, muitas vezes, Jaci, mas é um processo de mudança e a gente vai mudando. Assim como eu também fui mudando muitas coisas na minha vida. E talvez, Thaísa, por exemplo, eu não estou nem aí. Olha que legal, pessoal, eu não estou nem aí. Talvez, pessoal, essa pergunta nunca tenha sido formulada com essas palavras, mas pode ter surgido em outras, né, em outras formas da gente poder expressar isso. Às vezes ela aparece como, sabe como? Como insegurança, como um excesso de cuidado com o que se diz, por exemplo, com medo de desagradar as outras pessoas, como a sensação constante de precisar se adaptar a uma determinada situação, um determinado ambiente. Outras vezes ela vai surgir como um vazio estranho. A pessoa é aceita, é reconhecida, é elogiada, mas ainda assim sente que não está sendo vista de verdade da forma como ela gostaria de ser vista. E aqui eu quero deixar algo muito claro desde o início, né? Pessoal, isso não é frescura, isso não é fraqueza emocional, isso não é falta de personalidade, muito menos um problema de autoestima. Quando ser você mesmo parece difícil, o que está em jogo
não é quem você é hoje. É algo que começou a se organizar muito cedo, lá na sua vida psíquica, na sua forma de se relacionar com o seu ambiente. Marcos, vamos culpar os pais hoje de novo? Não, não é essa a ideia. A ideia é a gente poder entender o nosso processo. Ser aceito no início da vida, assim, não é um detalhe. Né? Para uma criança, ser aceito é uma questão de sobrevivência. A gente é adulto, né, barbado, a gente já um pouco mais maduro, a gente passa a questionar essa forma de ser. Mas quando a gente é criança, não tem isso. Ser aceito pelos nossos pais, por exemplo, falando de uma forma psíquica, é uma questão de sobrevivência. A gente tem que sobreviver. Então, uma das formas da gente sobreviver é fazendo parte desse grupo. Né? O olhar do outro, a presença do outro, o cuidado do outro não são opcionais. É justamente aí que algo fundamental acontece. Antes de aprendermos a ser quem somos, aprendemos o que é permitido ser. Aquilo que nos permite só. Aquilo que os nossos pais muitas vezes deixam a gente ser. A gente nasce e depois nós somos imersos no ambiente dos nossos pais, seja lá como for esse ambiente, não importa como ele é. A gente vai nesse ambiente, que é o que Lacan fala de linguagem, a gente é inserido numa linguagem, na linguagem dos nossos pais, na linguagem do ambiente que a gente está. E temos que nos ajustar a esse ambiente, a gente tem que se adaptar a ele, até mesmo com a nossa língua materna, né? Até mesmo com a pronúncia, com a palavra e tudo mais. Pode perceber que, às vezes, a gente tem até um jeito de falar que é parecido com os nossos pais. Perceberam isso? A gente tem isso, até o jeito de falar, às vezes o jeito de andar, o jeito de se comportar, enfim, né? Às vezes a gente tem esse tipo de situação, a gente tem esse tipo de reação. Vocês têm isso? Conta aqui pra mim. Conta aqui nos comentários. Vocês têm esse jeito de falar, por exemplo, dos pais de vocês? Por exemplo, da mãe de vocês ou alguma coisa assim? Né? E aos poucos, mesmo sem palavra, a criança vai percebendo que certos gestos, certas emoções, certas formas de existir aproximam a outra pessoa. Enquanto outras formas de se manifestar, outros gestos, outras reações vão causar o quê? Afastamento. E esse afastamento para a criança é uma certa tensão ou uma perda de vínculo. E quando isso acontece, não se trata de uma escolha consciente. Trata-se de uma adaptação profunda, silenciosa e necessária. E é nesse ponto que nasce uma pergunta não é pensada, mas ela é sentida. Tá? Então, se eu for assim, como eles falam que eu tenho que ser, eles vão gostar de mim? E se eu não for assim, eles não vão gostar? Então a criança passa por um processo de pertencimento. A criança precisa pertencer. Quando a criança percebe que se ela reagir da forma como ela se sente, ou como gostaria de reagir, ela não abandona os pais porque os pais falaram que ela deve reagir diferente. Ela acaba abandonando uma parte de si que não pode transparecer. Ela vai guardando essa parte, ela anula essa forma de ser. A gente, por exemplo, pessoal, a gente não vê nenhum pai ou nenhuma mãe falando para o seu filho, para a sua filha de 2 anos, por exemplo, né? Você tem que ser quem você é. Ou então, você pode reagir dessa forma porque é isso que você é. É raro a gente ver esse tipo de situação. Né? Vocês já viram alguns pais assim? A criança de 2 anos. Olha, pode sim, pode gritar, porque essa é você. Pode espernear, pode berrar, né? Pode fazer sua birra, porque essa é você. Você tem uma liberdade de fazer essa birra. Como é que era com vocês? Conta aí pra mim. Como é que era aquele movimento de vocês, fazer uma birra, que queria alguma coisa, que chorava? Seus pais falavam pra você, ai, que lindo, tá sendo quem ela é, né? Seus pais falavam isso pra vocês? Minha mãe não falava isso, não. Não tinha isso comigo. Se tinha com vocês, que bom. Comigo não era desse jeito. Né? Normalmente a gente vê o quê? Condições,
regras, ou até mesmo definições de como nós temos que ser. Como, por exemplo, né? Chega uma visita em casa, né? Chega uma visita em casa, e a criança, ela tem aquele jeito dela, e os pais falam assim, e ela é assim mesmo, é bicho do mato, né? É um bichinho do mato, é um bichinho vergonhoso. Pessoal, vocês pararam para pensar que se os pais estão falando isso, a criança de alguma forma ela vai entrar nessa condição? Então percebe que aí a gente vai sendo moldado por essas experiências. Não estou falando pelos nossos pais, estou falando pelas experiências. Vamos ver os comentários aqui, deixa eu ver. Os comentários que estão chegando aqui, puxa minha tela para o lado. A Thaísa diz assim, por isso que hoje em dia eu não estou nem aí, já me adaptei demais para o medo da rejeição. Hoje fica na vida quem gostar de mim do jeito que eu sou, não me adapto mais. Enfim, façam análise, é isso mesmo, Thaís. É importante a gente fazer análise. Eu tinha muito disso, tipo meio bicho do mato, assim, para determinadas coisas. Né? Hoje mudou bastante. A Valéria, bom dia. A Valéria diz o seguinte: cresci com a sensação de não poder nem existir para não dar trabalho. Esse é um ponto bastante interessante também, para não dar trabalho. Então a gente vive isso, pessoal. Isso é a nossa experiência de vida. Né? Por isso, essa dificuldade de ser quem a gente é, né? De ser a gente mesmo, não começa na vida adulta. Pode ter situações que vão causar inibições, mas isso já começa lá na infância. Não está nas relações amorosas, não está no trabalho. Esse modo de se adaptar, de viver aquilo que é do outro, de como o outro fala que a gente deve ser, isso já começa no momento em que a gente começa a se relacionar. Já começa lá atrás. Né? Ela começa no momento em que ser autêntico parece ser muito arriscado. Né? A Valéria diz, gêmea de irmã deficiente física era assim o sentimento. Exato, exatamente. Né? Então, assim, o medo de não agradar, de não caber, de não se encaixar, de não ser aceito, não nasce do excesso de sensibilidade. Nasce de uma história psíquica em que o amor precisou ser garantido. E o ego precisou se adaptar, porque ali ele estava se estruturando, ele não podia se desintegrar. Né? Deixa eu ver, a Paty diz aqui pra gente, eu também cresci querendo me fazer invisível para não incomodar. Olha que interessante, pessoal, para não incomodar. A gente vai falar sobre isso hoje. A Giaci diz aqui, eu fui muito acolhida e até mimada, e mesmo assim tenho dificuldade de dizer não. E é interessante isso. É interessante, a gente também tem esse processo, mesmo a gente tendo um lar diferente, a gente também tem os nossos conflitos. Um lar perfeito e maravilhoso não é uma condição para a gente ser uma pessoa perfeita e maravilhosa, dona do nosso próprio ser. Né? Isso, Valdério, as crianças sempre são chamadas a atenção, sempre chama a atenção das crianças. E é sobre essa história que a gente vai falar hoje, pessoal. É sobre esse movimento, a raiz do nosso problema. Sabe qual que é um dos problemas? Eu ainda discuto bastante essa questão que eu ouço, vira e mexe eu estou ouvindo esse termo, o amor incondicional. O que isso tem a ver com essa conversa da gente? Vamos pensar sempre no nosso movimento. A ideia aqui não é culpar os nossos pais, não é isso, pessoal. Isso é racionalização que a gente vai arranjando para não lidar com os nossos próprios conflitos. Vamos assumir a nossa responsabilidade aqui? Né? Esse amor que a gente fala, às vezes, incondicional, é em relação ao outro. Agora, em relação a gente tem que perceber se isso faz sentido ou não. Né? A Thaís diz aqui, tem bastante disso na clínica, pessoas se tornando inviáveis para não incomodar. Né? Pedem bastante desculpa na hora da sessão por tudo que falam. Eu ouço bastante também, desculpa, né? Desculpa, eu acho que eu fiz isso, desculpa por me sentir assim, desculpa por chorar. Né? A Paty diz, eu cresci ouvindo que tinha que ser boazinha, porque a minha irmã era muito nervosa, esse boazinha já me prejudicou bastante, exato. Né? São condições que são colocadas. A Valéria diz, eu cresci, estou me fazendo, deixa eu ver aqui, existir, isso mesmo, a gente tem que existir. Então, vamos falar dessa questão, né, dessa ideia de um amor condicionado. Né? Essa dificuldade de ser quem a gente é uma construção que a gente faz. Ela começa muito antes, num tempo em que a gente ainda nem tinha palavra para poder explicar as coisas que aconteciam. No início da vida, o bebê não tem escolha, pessoal. Live passada a gente falou sobre o Winnicott, mas no sentido do psicanalista, aqui a gente vai entender o seguinte, né? O bebê, quando ele nasce, ele é, assim,
ele é totalmente dependente dos pais, dos cuidadores, né? Principalmente dos cuidados maternos. Ele depende absolutamente do outro para existir. Não é só questão de alimentação, não é só cuidado físico, não. É também presença, é olhar, é resposta, é convivência. Para a criança, o vínculo não é algo emocionalmente negociável, ela não negocia isso. O vínculo para a criança é algo vital, não pode faltar. Para nós, já marmanjo, né, adulto, já a percepção sobre isso é diferente. Se a gente pudesse retornar lá na nossa infância, muito que provável que as nossas fantasias seriam outras, nossos pensamentos seriam outros, a nossa percepção de nós mesmos seria outra. Porque primeiro, a gente não tinha um ego estruturado para lidar com a situação. Segundo, nós dependíamos dos nossos pais. E é um processo de desmembrar, a gente vai desmembrando aos poucos. Então, a primeira fase, nós somos dependentes. Sim, dependemos dos nossos pais. Né? E é justamente por isso que o amor, nesse início, não é vivido como algo abstrato, como, por exemplo, a gente vê hoje. Né? Ele é sentido. E é sentido de forma muito concreta, quando o outro está presente, quando o outro responde, quando o outro me olha, quando o outro sustenta essa relação. E também quando se afasta, quando endurece, quando se torna imprevisível, quando não atende às nossas expectativas. E é nesse contexto que a criança começa muito cedo a aprender algo fundamental, que é o quê? Nem tudo em mim é igualmente aceito. Nem tudo em mim é aceito. Eu não posso fazer tudo. Algumas características, né? Valéria, eu vejo que ela vira e mexe, posta alguma coisa nesse sentido, né? Algumas com mais características narcísicas, elas trazem isso. Eu tenho que ser aceito do jeito que eu sou. Eu tenho que ser aceito desse jeito. Eu tenho que ser dessa forma e doa a quem doer. Né? O mundo tem que gostar de mim. Isso é uma fixação no narcisismo. Sem que ninguém precise dizer explicitamente, o psiquismo infantil vai registrando, ele vai registrando condições assim. Quando eu ajo dessa forma, o outro se aproxima. Quando eu ajo de outro jeito, as coisas aqui estão uma mudada, não é a mesma coisa. Quando eu sinto isso, eu sou acolhido. Quando eu sinto aquilo, parece que algo se perde. Perceba, isso não passa pelo pensamento racional. Isso é vivido no corpo, no afeto, na relação. A criança não conclui, ela sente. Nos primeiros meses de vida, a criança é sensorial. Ela sente isso, ela vai sentindo esse ambiente. Até mesmo bem no início lá, ela não tem essa percepção dos pais. Ela não tem essa conexão com os pais, ela vai sentindo o ambiente. E aí surge um ponto decisivo. Se ser aceito é sobreviver, então perder o amor do outro não é apenas doloroso, é ameaçador. Por isso, diante da possibilidade de perder o vínculo, a criança não questiona o outro. Ela se ajusta a esse outro. Para quê? Para não perder esse vínculo. Exato, Fabi. É bastante, né? É bastante pedagógica. Né? Então, se ela entende que é isso que vai acontecer, se ela reagir de determinada forma, se ela tem determinado sentimento, isso pode afetar, o que a criança começa a fazer? Retrair, segurar, né? Agir de uma maneira diferente. No pensamento kleiniano, por exemplo, né, é a criança que tem medo de destruir o peito materno. E por conta desse movimento que a criança acha que ela é a responsável pela destruição do peito, o que ela começa a fazer? Ela precisa reparar a situação. Ela fica com tanto medo de perder esse peito de novo que ela precisa se adaptar a ele. Olha, pessoal, não é nada diferente daquilo que a gente vive hoje em dia. É assim que o amor começa a ser vivido de uma forma condicionada. Não necessariamente porque os pais ou cuidadores não amaram, mas porque o amor veio acompanhado de expectativas, veio acompanhado de limites rígidos, de rejeições sutis, ou de mensagens que são confusas para a criança. Valteres, a criança se cala. Né? Ela se cala mesmo, ela fica com medo.
O afeto, pessoal, existe, mas não está disponível para tudo aquilo que a criança é. E para a criança isso é confuso, ela não tem essa percepção clara. Mães que estão aqui, quem aqui que é mãe aqui? Quem que já tem filho? Né? Quem que já tem filho? Dá um joinha aí para mim, para eu saber quem que daqui já é mãe. E teve esse momento da amamentação, que teve essa experiência, que é uma experiência muito bacana. Mas que estão aqui nessa live, ou que vão passar por aqui depois. Né? Na hora que a criança morde o bico do peito, com aqueles dentinhos afiados, assim, com toda vontade, ela morde, dá aquela puxada, assim, na boa no bico do peito da mãe. Me conta uma coisa aqui. Esse amor ainda é incondicional? Conta aqui pro tio Marcos. É incondicional ou vocês têm aquela vontade assim, que vem aquela raiva? Então percebe, pessoal? É muito relativo. Eu posso sentir um amor sem condições. Mas em determinados momentos esse amor tem condição. Ó, tá vendo a galera se manifestando aqui? Ó. Minha irmã fazia isso, ó, na raiva. Né? Minha mãe segurava a dor e ria, olha só. Então, são reações e reações, pessoal. Aos poucos, a criança ali, ela está lidando com o peito, ela está lidando ali com aquela situação kleiniana, o seio bom e o seio mal, ela está se desenvolvendo. A criança não tem essa noção, se eu morder o bico do peito da minha mãe vai sentir dor. Não, ela está se relacionando com o peito. Né? Só que o que acontece com o tempo, quando a criança vai manifestando essa agressividade? Aos poucos a criança vai entendendo a seguinte ideia: para continuar sendo amada, eu preciso ser de um jeito que está sendo colocado para mim. E isso é impactante. Quando ela é pequenininha, que ela morde o bico do peito da mãe, é uma coisa, mas quando ela vai crescendo, condições começam a surgir. Ela não desaparece com o tempo, muito pelo contrário. Ela se aprofunda. O bebê tem sentimentos. Tem condições, sim. Né? Aquilo que ameaça o vínculo começa a ser contido, começa a ser silenciado, começa a ser escondido. Né? Uma coisa é um bebezinho de alguns meses que ele faz isso com o peito da mãe, mas tem criança que mama até os 3. Vai morder o bico do peito da sua mãe com 3 anos, pra você ver só. Você não tem uma condição nesse mamar aí. Ou a mãe ainda segura numa boa. Com 3 anos a criança já entende o que é isso. Né? E até mesmo ela evita fazer. Porque ela já se comunica, ela já entende algumas situações. Né? A Thaisa coloca interessante que a minha irmã segurava e ria, enquanto segurava com os dentes. Olha que interessante, que sádico, né? Isso olhando nos olhos de mamãe. Então, olha que sádico isso, pessoal. Isso é reação, né? É interessantíssimo. Então, isso tudo que acontece, esse sentir, né? Não é por escolha, é por necessidade. É nesse ponto que nasce o conflito central que atravessa toda a vida psíquica. Né? E aí? Ser eu mesmo ou manter o vínculo? Porque se eu for reagir da forma que eu reajo, talvez eu não tenha mais esse peito. E esse conflito não se resolve. Pessoal, ele se administra. E muitas vezes ele é administrado à custa da própria autenticidade. Mais tarde, na vida adulta, ele reaparece. Como? Medo de desagradar, dificuldade de se posicionar, sensação de inadequação, ou como perguntas, como por exemplo, se eu for quem eu sou, será que vão gostar de mim? Que é a pergunta aqui da nossa live, né? Um subtítulo da nossa live. Essa pergunta, pessoal, nesse sentido que nós estamos conversando, não é vaidade, não é insegurança moderna. Ela é o eco de uma experiência primária em que o amor precisou ser garantido e não simplesmente vivido. A criança, ela tinha muito a perder. Né? Ela tinha muito a perder. Então ela não podia perder esse vínculo.
E um dos primeiros períodos que a gente tem é o período sádico oral, quando o desejo passa a ser vivido como uma ameaça. A Thaís coloca assim: meu Deus, interessante, tanta coisa faz sentido. Tive insight pela minha irmã porque acompanhei o desenvolvimento dela. Olha que legal, e é bom, né, nessas experiências. Então, para entender por que tantas pessoas sentem dificuldade de ser quem são, a psicanálise nos leva a olhar para momentos muito iniciais da vida. Um deles é o chamado período sádico oral. O nome parece estranho, né, pessoal? Sádico oral. Mas a experiência que ele descreve é muito humana. Todos nós passamos por isso. E é muito atual. Tá? Acontece até hoje. Nós temos os sádicos orais aí também, como, por exemplo, a irmã da Thaís. Tá? Não sei se ela é hoje, eu não conheço a irmã da Thaís, mas naquele momento ela estava sendo sádico oral. Nesse período, a criança não deseja pouco, ela deseja intensamente, ela deseja muito, ela quer, ela exige, ela demanda. Não existe ainda um meio termo emocional. A criança está lidando com situações e quando precisa, precisa agora. Vai falar para um bebezinho que está chorando de madrugada porque ele está com fome, vai falar assim: ai, criança linda, espera, 7 horas da manhã, a mamãe acorda, a mamãe dá o peito para você. A criança espera, pessoal, a criança tem essa compreensão? Não tem meio termo. Quando precisa, tem que acontecer. Quando sente falta, sente por inteiro, de forma intensa. Lembra que a criança está lidando com aquela situação. O desejo vem com força, pessoal, com urgência, com uma certa voracidade, porque a criança ela não sabe lidar com aquele instante. Ela está aprendendo a lidar com tudo isso. Isso não é um problema, isso é estruturante. O ponto decisivo não está na intensidade do desejo da criança, mas em como esse desejo é recebido pelo ambiente. Porque nesse momento da vida, o outro ainda não é percebido como alguém separado da criança, com limites próprios. Criança, né, o bebê e a mãe estão interligados. O mundo é vivido a partir das próprias necessidades. E quando o ambiente consegue sustentar essa intensidade, mesmo colocando limites, a criança aprende algo fundamental. Meu desejo pode existir sem destruir o vínculo. Mas quando o ambiente responde de uma forma invasiva, de uma forma rejeitadora, de uma forma culpabilizante ou excessivamente frustrante, algo muito diferente se organiza lá no psiquismo da criança. A criança começa a sentir que desejar demais é perigoso, que precisar demais cansa, que demandar demais incomoda. E pouco a pouco o desejo passa a ser vivido não como algo legítimo, mas como uma ameaça ao outro. Sabe aquela pessoa que acha que está incomodando ou atrapalhando o outro, seja no momento que for? Agora você sabe de onde vem. Vem desse instante que a criança desenvolve, ela acha que ela não pode fazer isso com outra pessoa. Ela acha que ela não pode ter esse momento em que ela está fazendo parte da vida da pessoa. Por quê? Porque ela pode estar sendo invasiva, igual era nessa relação com o peito. Vem dessa fase sádico-oral. Estou sendo agressivo ou agressiva, né? Ao invadir a vida da outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Vem dessa vivência que a gente teve lá na nossa infância. É nesse ponto que se inscreve uma marca profunda. Como, por exemplo, se eu quiser demais, eu corro o risco de perder. O medo da perda faz com que não se avance. E é isso que a gente faz hoje, muitas vezes, em situações. Perco o olhar, perco a disponibilidade, perco o afeto, perco a presença. Para uma criança, pessoal, isso não é uma perda simbólica. É uma perda sentida no corpo. Diante disso, o psiquismo encontra uma saída. Ao invés de eu abrir mão do vínculo, porque eu posso sofrer, eu posso morrer, né? O meu ego pode se desintegrar, eu vou abrir mão da intensidade do meu desejo. O que começa a ser silenciado não é o amor pelo outro, mas é a própria necessidade. Mais tarde isso vai aparecer como? Vai aparecer de várias formas. Dificuldade de pedir ajuda, medo de depender do outro, vergonha de precisar. Ai, eu queria perguntar isso para você, mas eu estava com vergonha.
né? Uma sensação de ser excessivo só por existir, relações em que a pessoa sempre se adapta, mas raramente se entrega. No fundo permanece uma fantasia inconsciente. Se eu mostrar o quanto eu quero, o quanto eu preciso, o quanto eu sinto, eu vou perder o outro, eu vou perder o vínculo, eu vou perder essa relação que eu tenho. Então, ser você mesmo começa a parecer perigoso. Não porque você possa ser inadequado, mas porque em algum momento da sua história, desejar foi associado à perda. Né? Valéria disse, vou ter que sair, espero que fique salvo. Vai ficar salva sim. Ah, vai ficar salva, fica aqui no meu perfil. A Valéria diz pra gente situações que foram vividas na infância. Né? Sim, são várias situações que nos levam a essa percepção. O período sádico oral, pessoal, nos mostra que muitas vezes o que a pessoa chama de autocontrole, de maturidade, não, porque eu sou uma pessoa madura, eu tenho que resolver minhas coisas sozinho, né? Uma defesa construída para não reviver uma experiência primária de rejeição do próprio desejo. É isso que está acontecendo. Na verdade é isso. É negar o precisar, né, sendo independente, se dizendo, não, eu sou uma pessoa madura, eu tenho que resolver por mim mesmo. Mas na verdade ela carrega um peso por estar sozinha, porque ela acha que ela incomoda. Tem muitos casos clínicos que são rodeados dessa percepção, ela acha que ela incomoda. E quando o desejo precisa ser contido para garantir o vínculo, algo essencial do self começa a ser sacrificado. Ainda que isso tenha sido, naquele momento, a única forma possível de sobreviver emocionalmente, vai ser constituindo um falso self. Então esse é um tema winnicottiano que a gente vai falar também. Mas depois desse período sádico-oral, nós temos um período sádico-anal, que é voltado para o controle, para a autonomia, para o medo de errar. E se no período sádico-oral o conflito gira em torno do desejo e da necessidade, no período sádico-anal, que a criança já está maiorzinha, algo novo entra em cena, o controle. É aqui que a criança começa a experimentar de uma forma mais clara a sensação de autonomia, de poder dizer não, de decidir, de se opor. A criança começa a ter uma relação diferente com os adultos. E nesse momento do desenvolvimento, a criança descobre algo fundamental. Ela pode controlar. Tem algumas crianças que têm até estratégias de controle. Né? Mas ela também entende que ela pode segurar, ela pode liberar, ela pode desafiar, ela pode se afirmar, ela pode se revoltar. E isso não é apenas corporal, é psíquico também. Sabe aquela ideia do controle dos esfíncteres? Vem nesse sentido. Surge um embrião de identidade. Eu quero do meu jeito. Mais uma vez, o ponto central não é o comportamento da criança, mas a resposta do ambiente. Quando essa experiência de autonomia é acolhida, mesmo com limites, a criança aprende que pode existir como sujeito, sem perder o amor da outra pessoa. Mas quando a resposta vem carregada de rigidez, de humilhação, de punição excessiva ou de exigência, de obediência absoluta, algo se quebra. Tipo, meus exemplos são meio sádicos, né? Eu já está meio acostumado já. Tipo, um tapa na mão ou uma chinelada bem dada na bunda para aprender que não pode fazer, para aprender que não pode responder, que não pode morder, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o que, não pode sei lá, não pode pegar, não pode jogar, não pode fazer, não pode gritar, não pode... Vai começando a acontecer um monte de não pode para a criança. E a criança não tem uma compreensão como o adulto. A criança tem uma compreensão como criança. Ou então, quando a gente é um pouco mais velho e ouve, quando chegar em casa a gente conversa. Vocês já ouviram isso? Quando chegar em casa a gente conversa. Ou ouviram algo diferente? Né? O que seus pais falavam para vocês? Tipo, na volta a gente compra, mas na volta a gente compra é mais ameno. Só que quando tem essa conversa, quando chegar em casa a gente conversa, pessoal, cria aquela expectativa do que vai acontecer, o que vai acontecer. A gente torce para não chegar em casa. Né? Voltando ao assunto da criança, vamos voltar para a criança aqui. A criança começa a sentir que se afirmar, pessoal, que falar o que ela sente, que expressar, que pegar, que fazer isso, que fazer estrapulia, né? Estripulia, que fazer bagunça, é perigoso. E errar, que não seguir aquilo que o outro fala, é grave. E contrariar pode custar caro. Aos poucos,
O controle deixa de ser uma experiência de autonomia e passa a ser uma exigência interna. Aqui se forma uma associação que é silenciosa. A criança começa a entender o seguinte: para ser amado, preciso me controlar. Preciso controlar minha agressividade, controlar minha língua afiada, preciso controlar o meu jeito. Então aquela ideia de que as coisas tinham que ser do meu jeito vai começando a perder força. Ou, então pode surgir assim: para ser aceito eu preciso fazer certo. Do jeito que o outro fala, eu tenho que fazer. A Jaci diz assim: olha o que a Jaci ouvia. Você não fica na casa da sua avó hoje. Ameaça. Vem como uma ameaça. Então, o valor pessoal começa a ser medido pela adequação. Não pelo que se sente, mas pelo que se entrega. Não pelo que se é, mas pelo que se faz corretamente. Pelo que se segue. São ameaças, exatamente, Valdez, são ameaças para a criança. A espontaneidade da criança vai sendo substituída pelo desempenho. Você tem que ser do jeito que eu falo que você tem que ser. Sair daqui para análise. Você tem que ser do jeito que eu falo que você tem que ser. E esse processo não precisa ser explícito, pessoal. Às vezes ele se instala em ambientes muito organizados, muito exigentes, muito corretos. Ambientes onde errar não é permitido, onde a criança é amada somente quando ela corresponde às expectativas dos pais. E tem um detalhe importante: os pais podem ser pessoas maravilhosas. E mesmo assim a criança pode desenvolver alguma coisa. Mesmo assim, isso pode acontecer. Então, diante disso, o psiquismo encontra outra saída defensiva. Ao invés de se expressar livremente, ele passa a se ajustar. Ele passa a, assim, a se adaptar. O eu quero... Pessoal, vocês estão me vendo normal? Me falem aí, por favor, se vocês estão conseguindo assistir. Pelo que eu estou acompanhando aqui, ainda está rodando. Tá ok? Eu vi que teve alguém que falou que o vídeo travou, me avisem, tá bom? Tá ok? Seguimos? Me avisem. Tá? Então, o eu quero... então beleza. Beleza, vamos embora. O eu quero vai sendo trocado pelo o que será que esperam de mim? Beleza, show de bola. Obrigado, pessoal. Já se deve ser alguma coisa na sua conexão. Tá? Bom, então o eu quero vai sendo trocado pelo seguinte: o que será que as pessoas esperam de mim? O que será que os meus pais querem de mim? Tá? O conflito deixa de ser com o outro e passa a ser interno. E eu vou tentando me adequar àquilo que eu entendo que os meus pais querem. Na vida adulta, isso vai reaparecer de várias formas, como, por exemplo, um medo intenso de errar, o perfeccionismo aparece nesse momento, a dificuldade de tomar decisões. Vai que eu tomo uma decisão que é ruim para outra pessoa. Tá? A necessidade constante de aprovação, a sensação de culpa quando se prioriza. No fundo, permanece ativa uma fantasia inconsciente. Se eu sair do controle, eu vou perder o amor, eu vou perder o vínculo, eu vou perder aquilo que eu tenho dos meus pais. E assim, ser você mesmo passa a ser vivido como um risco. Percebe que a gente volta na mesma situação? Passa a ser vivido como um risco. Perfeccionismo e indecisão. Thaís. Não porque existe algo errado. Thaís, fazendo um parênteses aqui, pessoal. Falamos sobre isso ontem, né? Então, não porque existe algo errado com você, mas porque em algum ponto da história psíquica, autonomia e vínculo foram sentidos como incompatíveis. Né? Então, o período sádico-anal nos mostra como a identidade pode começar a se organizar não a partir do desejo, mas da adequação. A criança entende que ela tem que se adequar. Não a partir da autenticidade dela, mas a partir da performance. Isso a gente vê muito na clínica também. Se adequando a partir da performance. Se eu não for bom, posso ser mandado embora do meu trabalho. Se eu não seguir aquilo que a outra pessoa fala, eu posso perder esse relacionamento. Então vai se adequando, se adequando, se adequando. E é exatamente nesse terreno que, mais adiante, o falso self vai se estruturar como uma solução aparente. Mas é aparentemente segura. Porém, pessoal, se adequar àquilo que o outro fala que eu devo fazer, é custoso. Custa.
custa a minha forma de ser. Me adequar ao que o outro coloca para mim me custa a minha forma de ser. E a gente faz isso muitas vezes porque quando criança a gente aprendeu que a gente tem que se adequar e todo mundo passa por isso aqui. Tá? Não é novidade de ninguém, todo mundo passa por isso, pessoal. Então a gente entra na formação de um falso self. Por quê? Por que a formação de um falso self? O self verdadeiro é aquilo que a gente gostaria de se manifestar. Mas aparece um falso self quando ser quem a gente é ameaça a perda do vínculo. Eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser aquilo que o outro diz que eu tenho que ser. E depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que acontece com a criança, e depois com o adulto, é claro, quando ser quem se é parece perigoso. E se afirmar parece arriscado. Suportar, sustentar o meu desejo, aquilo que eu quero, pode me colocar em risco. Essa adaptação que a gente faz para poder conviver com o outro é o que a gente chama de falso self. No caso da criança, ela desenvolve esse falso self para ajustar. Pessoal, isso é muito diferente quando alguém, por exemplo, traz uma condição, a gente escuta aquela condição e a gente, de alguma forma, fala assim, poxa, realmente, posso ajustar isso, mudar aquilo, posso agir dessa forma. Eu entendo aquela condição e passo a agir para que também possa conviver nesse ambiente. É muito diferente de, por exemplo, alguém fala, eu tenho que ser dessa forma. Aí eu mudo a minha vida e vou viver dessa forma que a outra pessoa falou. É muito diferente. Tá? E até mesmo quando isso acontece de uma forma inconsciente, quando eu entro numa relação, já me adaptando àquela relação para eu poder ficar lá. É o medo de perder o vínculo. Essa é a constituição, é uma explicação sobre o falso self. É uma construção que o nosso ego trabalha para que a gente possa se adequar a esse ambiente. E não ser a gente mesmo está ligado a isso. É importante dizer desde já, o falso self não nasce de uma mentira. Tá? Não nasce da mentira, ele nasce da necessidade. Ele não é um defeito de caráter, nem uma falha emocional. Ele é uma construção psíquica sofisticada, que surge quando o ser espontâneo ameaça o vínculo. Quando no período sádico oral a criança aprende que desejar demais pode afastar o outro, e quando no período sádico anal ela aprende que se afirmar pode custar o amor, o psiquismo precisa encontrar uma forma de continuar existindo dentro da relação. E essa forma é a adaptação. Bom dia, Camille. Bom dia. Aos poucos, a criança começa a se organizar a partir do olhar do outro. Ela aprende a perceber o clima, a expectativa, o limite invisível, aprende o que agrada, o que desagrada, o que deve ser mostrado, o que precisa ser escondido, e faz isso não por cálculo, mas por sobrevivência emocional. É legal quando a gente tem uma forma de ser e a gente não tem essa forma de ser, não no sentido de resistência à mudança, mas no sentido de falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e eu mantenho essa forma de ser. Isso sou eu. Eu posso mudar? Posso. Estou consciente de que uma determinada coisa poderia ser diferente, poderia também me beneficiar? Estou consciente. Mas eu devo fazer isso agora? Talvez não. Talvez eu não devo fazer isso agora. Talvez eu vou fazer isso depois. Talvez não seja a minha prioridade, mas eu estou consciente desse desejo. É diferente. Eu estou consciente. É nesse ponto que o falso self começa a se estruturar como um eu que responde e corresponde, que se ajusta e funciona bem no mundo, mas que não nasce do desejo, e sim da necessidade de manter o vínculo. É como se eu não permitisse que o meu desejo viesse à tona. Eu estou vivendo a partir do desejo do outro. A Thaís falando, comprei ontem, vou voltar a ser loira. Essa que sou eu. Que doidice. Me encanto com a psicanálise cada dia mais. A gente vai percebendo quem a gente é, como que a gente se sente melhor. Né? O falso self, ele é eficiente, ele funciona muito bem, ele protege, ele garante aceitação, ele evita a rejeição. Por isso, muitas vezes, ele é confundido
com maturidade. Nossa, que pessoa madura, ela se encaixa muito bem em uma relação. É confundido com educação. Nossa, que pessoa educada, é uma pessoa que fala bonito, ela vem aqui, ela faz isso, tal, com responsabilidade, ou até mesmo com sucesso. É aquela coisa assim, a pessoa dá conta, funciona, corresponde, mas internamente essa pessoa, ela não demonstra, mas por dentro tem alguma coisa que não se encaixa. Por dentro tem alguma coisa que não dá certo. Existe uma diferença entre o que ela faz e o que ela fala. Entre o que ela sente e o que ela manifesta. O conteúdo latente e o conteúdo manifesto. Tem uma diferença muito grande nesses dois pontos. Porque o preço dessa adaptação é alta. Quanto mais o falso self se fortalece, mais o self verdadeiro fica contido. Não destruído, não silenciado. Ele fica contido. Não ausente, mas pouco acessível. Tá? É isso que acontece. E na vida adulta, isso vai aparecer de diversas formas, pessoal. Dificuldade de saber o que realmente quer, né? As indecisões, por exemplo. Sensação de estar sempre representando um papel, aquela famosa síndrome do impostor. Cansaço emocional, sem motivo aparente. Vazio, mesmo quando tudo parece estar dando certo, mas tem uma sensação de vazio. Medo intenso de desagradar ou decepcionar as outras pessoas. Uma ansiedade gigantesca sobre os seus pensamentos intrusivos, porque tem medo até mesmo que esse pensamento é tão intenso que as outras pessoas ouçam o seu próprio pensamento. Descubram o que você está pensando. Isso também faz parte dessa estrutura, desse medo de perder o vínculo. Eu penso, eu fico ali na minha masturbação mental, eu fico lá, penso, e por fora parece que está tudo bem. Por dentro parece um vulcão, né? No fundo, permanece uma organização psíquica muito clara. Eu sou aceito pelo que eu faço, não pelo que eu sou. E assim, ser você mesmo passa a parecer arriscado, pessoal. Não porque exista algo errado com quem você é, mas porque em algum momento da sua história, autenticidade e vínculo não puderam caminhar juntos. O falso self, portanto, não é um inimigo. Ele foi a solução possível num contexto onde o amor parecia condicionado. Bom dia, Cris. Seja bem-vindo. Então, o problema surge quando essa solução, que foi necessária lá no início da vida, continua sendo usada na vida adulta, mesmo quando o perigo já não é o mesmo. É por isso que tantas pessoas sentem que vivem uma vida que funciona, mas não se sentem realmente vivas por dentro. Parece que elas não estão vivendo o mundo que elas gostariam de viver. Não porque falte algo fora, mas porque algo essencial ficou guardado para não ser perdido. Eu evito manifestar quem eu sou por medo de perder. Então, por que ser a gente mesmo parece tão perigoso, pessoal? Depois de tudo isso que nós falamos aqui, talvez fique mais fácil entender porque mesmo na vida adulta, ser você mesmo ainda pode parecer tão arriscado. O perigo que você sente hoje não nasce necessariamente do que você está vivendo agora, do presente. Ele nasce da memória psíquica de um tempo em que o amor precisava ser garantido. Para sua mãe, ele pode ser incondicional. Ela pode falar para você, eu tenho um amor incondicional por você. Como a gente ouve por aí. Mas para você, sempre existiu condição. Ninguém escapa dessa ansiedade. Melanie Klein mesmo fala isso nas obras dela. Todo mundo sente ansiedade quando criança. A ansiedade faz parte do nosso desenvolvimento. Ela fala que é o motor do desenvolvimento do ego. A gente vai sentir ansiedade. E tudo depende de como a gente vai interpretando isso que a gente vai vivendo. Até mesmo se condicionar a situações e não ser a gente mesmo. Para poder ser aquilo que a gente entende que vai ser melhor naquele momento. E depois a gente vai vivendo isso na vida fora. O inconsciente não trabalha com datas, pessoal. Ele é atemporal. Ele não sabe que você cresceu. Nossa, o inconsciente não bate palma para você no seu aniversário.
que hoje você pode escolher por você, que o vínculo já não depende das mesmas condições, que você não está atrapalhando ou incomodando alguém. Para ele, a ameaça ainda é real. E por isso, muitas vezes, você reage às situações atuais com defesas antigas. Quando você sente medo de se posicionar, de dizer o que você pensa, de mostrar o que sente, não é porque você é fraco ou porque você é fraca. É porque em algum momento da sua história isso custava caro. Você poderia perder o amor dos seus pais, você poderia perder o vínculo, você poderia ser abandonado, você poderia ser rejeitado. Olha todas as feridas emocionais acontecendo aí. Talvez tenha custado o afeto, o amor, o carinho. Talvez tenha custado segurança, talvez tenha custado o pertencimento. E o psiquismo aprendeu a proteger o que era mais precioso, o vínculo. Por isso o medo de não agradar não é vaidade. A dificuldade de se mostrar não é falta de coragem. A sensação de não caber não é exagero. Tudo isso é o eco de uma organização psíquica que foi necessariamente causada para poder sobreviver. Sobreviver de uma forma emocional. Mas existe algo importante que precisa ser dito com muito cuidado, é claro, e com muito respeito à sua história. Aquilo que um dia te protegeu pode ser o que mais te aprisiona hoje, impedindo que você faça muitas outras coisas que colocariam você numa outra situação e numa situação melhor ainda. O falso self, que foi uma solução lá na sua infância, hoje na fase adulta, ele pode ser o que te limita a fazer o que você gostaria de fazer. E não porque ele seja errado, mas porque ele foi condicionado e construído para um contexto que já não é mais o mesmo. Mas nós continuamos a viver da mesma forma. Ser você mesmo hoje não significa destruir vínculos, romper com tudo ou se expor sem cuidado. Significa aos poucos se permitir existir sem precisar pedir desculpas por sentir, por desejar, por querer, por ser. Existe um medo grande nas pessoas de perderem o vínculo com os outros, porque vivemos com uma constituição forte sobre pertencimento. É um conflito interessante porque achamos que sermos nós mesmos fará com que a gente não pertença. Mas isso também vem de lá de trás, também vem de lá da infância. Então que tal começar a pertencer sendo você? Se condicionar a caber não é ser você. É claro, vai ter muita coisa que vai ficar para trás. Vão ter pessoas que vão ficar para trás. Mas vai ter muita coisa que vai chegar. E vai ter muita coisa que vai acontecer. Muitas pessoas que você também vai conhecer. Por exemplo, em relacionamentos, a gente vê a seguinte situação. A pessoa ela diz, eu não consigo encontrar aquela pessoa que eu gostaria. Vamos falar dessa forma. Né? E sabe o que muitas vezes acontece, pessoal? Não é que ela não consegue encontrar, é que ela não consegue ver. Ela está tão presa a determinadas condições que ela não consegue perceber outras pessoas que estão em volta dela. Porque ela precisa buscar aquele ambiente de lá de trás. A gente vê isso nos relacionamentos. Não é que você nunca vai ser escolhida ou, sei lá, nunca vai encontrar alguém. Talvez você precise olhar diferente para as escolhas que você está fazendo. E isso é uma mudança que é radical. Não é tão simples assim. E não se trata de mudar quem você é. Trata-se de se aproximar de quem você sempre foi, mas precisou esconder para não perder o amor. Talvez o caminho não seja se perguntar se vão gostar de você. Talvez existam outras perguntas mais honestas e mais transformadoras, como, por exemplo, o quanto de mim eu precisei silenciar para continuar sendo amado lá na infância. E hoje talvez eu não precise mais. E quem eu poderia me tornar se aos poucos não precisasse mais me esconder o que eu sinto, esconder o que eu penso? Será que eu ainda corro o risco de não ser amada assim, como eu sentia lá na infância? E se
eu pudesse ser quem eu sou, o que eu alcançaria hoje? O que eu preciso deixar para trás para poder ser quem eu sou? O quanto isso vai me custar? O que vai me custar hoje? Às vezes eu estou com medo de perder aquilo que justamente me mantém no lugar, que não me deixa crescer. E eu não consigo perceber isso. Essas perguntas, elas não exigem uma resposta imediata. São coisas que a gente precisa pensar com o tempo. Porque muitas vezes, ser você mesmo não é um ato de coragem repentina, é um processo de reconciliação com a sua própria história. E esse processo começa quando você entende que o problema nunca foi quem você é. Foi o risco que um dia ser você pareceu representar. Então é muito interessante a gente pensar nesse processo. Por que muitas vezes a gente se impede de ser quem a gente é? É claro que existem condições, pessoal. É claro que existem situações de uma forma madura, é claro, que a gente deve fazer ou não deve fazer. Maturidade também é ser prudente. Isso não quer dizer que você vai poder fazer o que você quiser, mas que você vai ter maturidade suficiente para olhar para o seu desejo e perceber se realmente faz sentido, se deve acontecer. Isso é ser você. É você olhar para a sua condição e quando você é cobrado por alguma coisa, você diz assim, peraí, isso faz sentido. Ou então, não, isso não faz sentido. E você bancar a situação. Tem um autor, eu não lembro qual filósofo é, que ele fala assim, a liberdade não é fazer o que você quiser. A liberdade é você se desprender dos seus desejos. É você dar conta desses desejos que muitas vezes aparecem. É você ter uma certa força para entender aquilo que realmente você deve ou não deve fazer. É você não ser escravo dos seus desejos. Isso é liberdade. E é interessante a gente olhar para a nossa história e perceber os nossos momentos em que a gente muitas vezes não pôde ser a quem a gente era lá na infância, mas quem é que impede você hoje a não ser você mesmo? Pessoal, é bacana a gente discutir essas coisas, né? Conversar, ter essas ideias. Aí a Vanna Lúcia diz o seguinte: o que fazer para evitar o sufocamento do eu na forma do sintoma? Então, de onde vem esse sufocamento? Será que esse sufocamento vem por aquilo que eu quero fazer e não faço? Será que é aquele sufocamento de coisas que eu gostaria de expressar e eu não consigo expressar? Isso está tomando um caminho, está virando um sintoma. Mas o que eu gostaria de dizer? E muitas vezes está sendo manifestado nesse sintoma. Por isso que um processo de análise é tão interessante. É uma forma de a gente poder dar vazão para esses conteúdos que muitas vezes estão sufocados. Aí você diz, tinha uma fala da minha mãe repetida para mim, não sei em que tu te confia. Mal sabia ela, mas essa frase adora atrapalhar minha vida hoje. Então tem muitas coisas que a gente viveu na infância, tem muitas coisas que aconteceram. E somos nós que temos que dar conta disso. Pessoal, nem sempre é aquilo que os nossos pais fizeram, mas a interpretação que a gente deu para aquilo que fizeram, que faz muitas vezes a gente impedir a gente mesmo de ser quem a gente é. Como eu disse, né, para uma pessoa esses dias, eu disse o seguinte: a gente nunca sai de onde a gente nunca entrou. Então, a gente precisa entrar nesses detalhes sobre nossas vidas e perceber o que a gente precisa fazer pela gente. Né? O que a gente pode fazer de diferente? E enfrentar isso. Né? E se questionar em quem a gente está sendo. Será que hoje eu tenho medo de perder o amor das outras pessoas? O amor de quem? Será que eu estou falando do amor que era da minha mãe, do meu pai, mas talvez eu nem viva mais com eles? Talvez eles nem estejam mais aqui. Meu caso é esse. Meus pais não estão mais aqui. Então, por que eu ainda tenho esse medo? O que eu estou transferindo para outras pessoas? O que eu estou levando para outras pessoas como se essa situação tivesse que ainda estar acontecendo? É muito importante a gente poder trabalhar na gente mesmo para entender quem a gente é,
além de tudo isso que a gente viveu. Pessoal, que bom, estou ajudando. A Vanna Lúcia diz o seguinte, suas palavras me salvaram hoje, que bom, fico feliz por isso e que tenha trazido bastante reflexão, bastante coisa para a gente pensar, para a gente poder refletir sobre a gente. Não é um processo fácil, pessoal, é um processo que leva tempo, mas é um processo que, de certa forma, traz uma nova forma de viver, traz uma nova maneira da gente olhar para a gente poder viver as nossas coisas. Eu espero ter contribuído aí com essa reflexão. Bom, pessoal, um abraço a vocês. Que bom ter vocês aqui nesse sábado. Em outros momentos eu vou trazer outras lives. Se vocês têm sugestão de tema, pode mandar para mim. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ótimo final de semana, pessoal. Tchau, tchau.